Oi, pessoal. Eu sou a Ingrid, sou psicóloga hospitalar e vamos conversar sobre a psicologia hospitalar e a nefrologia? A insuficiência renal crônica, ela é caracterizada pela perda da função renal. E quando tem a perda da função renal, os rins já não estão mais fazendo aquilo que eles precisam fazer, existem alguns tratamentos que então vão fazer esse trabalho que o rim não está mais fazendo. Os três principais tratamentos são a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, que pode ser tanto de doador vivo quanto de doador cadáver. Quando o paciente ele descobre que o rim já não está mais fazendo aquilo que tem que ser feito, ele começa a sentir algumas mudanças no corpo. Uma delas, e pode ser o corpo mais edemaciado, mais inchado, a falta de ar, um cansaço, entre vários outros sintomas. Às vezes o paciente ele nem sabe que ele tem um rim e ele vai no pronto-socorro porque está se sentindo mal e aí descobre a perda da função renal. Ou ainda, pode ser um paciente que faz um acompanhamento ambulatorial e que sabe que em algum momento os rins dele já não vão mais fazer aquilo que ele precisa fazer e que vai ser preciso que ele faça uma terapia renal substitutiva, que é uma dessas três que eu comentei. Quando o paciente ele então precisa fazer a terapia renal substitutiva, algumas coisas na vida dele já vão precisar mudar. Ou melhor, antes mesmo, porque quando ele está em tratamento conservador, onde o paciente sabe que em algum momento ele vai ter que fazer a terapia renal substitutiva, mas ainda não, ele está seguindo com medicamento, com dieta. Algumas coisas já mudam, como por exemplo a dieta mesmo, alguns alimentos ele vai ter que evitar, enfim. Então já começa aí. Quando o paciente então ele tem a perda da função renal, ele tem também agora um tratamento a seguir, e que é um tratamento que vai levar um tempo do seu dia a dia. Então, por exemplo, na hemodiálise, o paciente ele precisa de 3 vezes na semana, por um período de 3 horas e meia, mais ou menos, estar numa clínica fazendo esse processo da hemodiálise. Então, ele vai ter que ir até uma clínica, ficar lá por 3 horas e meia, pelo menos, voltar para casa. Às vezes, durante o processo da hemodiálise, ele pode passar mal, pode ter uma queda da pressão, pode cãibra, tantas coisas que podem acontecer. Depois ele vai para casa, ele pode se sentir mais cansado, ter ali alguns sintomas também, enfim, imaginem, por 3 vezes na semana o paciente ele vai ter que estar fazendo hemodiálise, ele vai ter que fazer um tratamento. Tá, mas afinal de contas, o que é hemodiálise? Ingrid, você tá falando que o negócio tem que ir 3 vezes na semana, numa clínica, tem a duração de 3 horas e meia, mas o que é isso? Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês, então, o que é a hemodiálise. Não vou usar termos técnicos, vou falar de um jeito, inclusive, bem fácil para que vocês entendam o que é mais ou menos a hemodiálise, certo? Então, vamos lá. Como eu já falei, é um tratamento que ele ocorre por 3 vezes na semana, por um período de 3 horas e meia. Mais ou menos. Tem pacientes que fazem 2 vezes na semana, às vezes faz um pouco mais de 3 horas e meia, às vezes menos. Enfim, depende muito de como que está o organismo do paciente, de como que está a função renal nele. E isso descobre através de alguns exames, principalmente a dosagem de ureia e creatinina. Se estiver muito alto, significa então que o rim não está fazendo o que tem que ser feito. Para fazer a hemodiálise, o paciente ele precisa que o sangue do corpo dele saia, passe numa máquina, essa máquina vai limpar o sangue, vai te dar o excesso de líquido, o excesso de toxinas e voltar para o corpo. Então, para que isso aconteça, é preciso que o paciente ele tenha um acesso para que esse sangue saia e volte. E isso acontece com o uso de catéter de curta e de longa permanência, o Shiley e o Permicat. São catéteres, então, que são colocados em veias de grande fluxo, e aí pode ser a jugular, a subclave, a femoral, a transhepática, enfim. Algumas delas não são muito indicadas, até porque
A femoral, por exemplo, é um local onde acaba tendo maior risco de infecção, dependendo do número de punções e do quanto que pode machucar esse acesso, pode ser que não seja possível fazer um transplante, enfim. Mas, né, como toda punção, vamos dizer assim, não dura para sempre. Então, o paciente ele coloca na jugular, né, pode ser que em algum momento esse catéter não mais funcione, não, né, tenha uma infecção, aconteça alguma coisa, precise mudar para o outro lado. Pode ser que esse acesso, então, da jugular já não dê mais, coloca na subclave de um lado, depois do outro, vai para femoral, enfim. E os pacientes, eles sabem que pode acontecer de em algum momento eles não terem mais acesso. Se o paciente não tem acesso para fazer hemodiálise, sem hemodiálise ele não vive. E para fazer hemodiálise ele precisa de acesso. Se não tem acesso, não tem como fazer hemodiálise. Então, olha só, né? É como se o paciente ele soubesse que sem acesso, sem hemodiálise, ele vai morrer. Então, é muito comum, às vezes, o paciente ele até pensar, mas será que a hemodiálise, o tratamento, ele está a favor da vida ou não? Até por conta de toda essa mudança, né? Imaginem, ir 3 vezes na semana, né, por um período de 3 horas e meia, é cansativo. Durante as sessões de hemodiálise, o paciente ele pode se sentir mal, pode ter queda da pressão, pode sentir cãibra, pode sentir mal-estar, né, enfim. Depois da sessão também. Ingrid, quanto tempo que o paciente ele fica em hemodiálise? Eu não sei, né, depende muito se ele vai mudar de tratamento, fazer um transplante, uma diálise peritoneal. Como é uma doença crônica, pode ser que, né, fique ali por anos. Tem pacientes que dialisam ali por alguns meses e aí faz um transplante. Tem pacientes que estão há 20, 30 anos em hemodiálise, né? Então, não tem como saber, é uma doença crônica. Então, por ser crônica, não tem tratamento. Então, sim, é para a vida do paciente. Essa é a hemodiálise. A diálise peritoneal, ela pode acontecer de 2 principais formas. A manual, CAPD, e a DPA, que é a automática. Uma que é feita durante o dia, uma que é feita durante a noite. A que é feita durante o dia, a CAPD, ela é feita pela gravidade. Então, é um líquido, né, não mexe com sangue, não tem uma máquina enorme, e é feita na casa do paciente. Mas precisa ser feito todos os dias e ter pelo menos 4 trocas durante o dia. E cada troca, né, desse líquido, então, que está na membrana, entre a membrana ali do peritônio, leva mais ou menos meia hora, né, entre a higienização das mãos, de todo o local, e essa troca é feita através da gravidade. Vou dizer, né, mais ou menos assim, o líquido novo tá lá em cima, né, pendurado mesmo, vem ali no peritônio, né, ali na barriga, tem todo o líquido sujo, porque suga, né, todas as toxinas, e o sujo vai embora. Então, essa é a troca, ela é feita pela gravidade mesmo. A outra, a DPA, ela é feita, então, com uma maquininha, que também tá lá na casa do paciente, que é a cicladora. E ela faz o ciclo dessa troca, né, desse líquido, por um período de 8 horas. E ela é feita durante a noite, geralmente enquanto o paciente dorme. Também precisa ser feita todos os dias, né, no caso, à noite. Mas aí já é uma maquininha onde o paciente vai ligar na tomada, tem um botãozinho ali para ele ligar, para começar a fazer todo esse ciclo. Então, mais ou menos, né, essa é a hemodiálise e a diálise peritoneal. E tem também o transplante renal, que pode tanto ser feito por doador vivo quanto de doador cadáver. De doador vivo, pode ser qualquer pessoa que seja compatível com o paciente. Então, é feito alguns exames para ver se tem a compatibilidade dos órgãos. É feito alguns estudos, então, com o médico, o serviço social e também a psicologia avalia tanto o doador quanto o receptor para ver sobre a motivação, para ver, né, se os dois ali não vão ter nenhum problema com relação a esse transplante, né, tanto o doador quanto o cadáver, em questões emocionais. Já o transplante de doador cadáver é a fila, né? Alguém sofre ali a morte encefálica, os familiares doam os órgãos e tem uma fila de
pacientes que estão esperando por um órgão. E essa fila não é por ordem de chegada, é por ordem também de compatibilidade. Então, não tem nem como saber quando vai aparecer um rim. O paciente, ele se inscreve, quando ele entra em programa... quando o paciente, então, ele está com uma insuficiência renal crônica, ele pode entrar nessa fila do transplante e, em algum momento, né, pode demorar, pode ser rápido, não dá para saber, pode ser que apareça um rim. Tem também, o paciente passa também por consultas médicas, né, porque às vezes os exames vão mudando, o paciente precisa de uma transfusão sanguínea, e aí algumas coisas ali no corpo vai mudando, assim como também até a compatibilidade, né, de um outro órgão, enfim. Então, não tem nem como falar quanto tempo vai demorar para o paciente receber ou não esse rim, mas que é importante que ele faça essas consultas, ele, né, faça ali esse acompanhamento, porque isso vai favorecer para que o melhor rim apareça para ele. Então, temos tanto o transplante de doador vivo quanto de doador cadáver. Então, esses são os principais tratamentos, né, terapia renal substitutiva, para o paciente que está com uma doença renal crônica, certo? Então, agora sabendo um pouquinho sobre esses tratamentos, vamos pensar, como será que fica a vida do nosso paciente depois que ele recebe o diagnóstico de insuficiência renal crônica e começa, então, uma terapia renal substitutiva, seja diálise peritoneal, seja a hemodiálise ou até mesmo o transplante, que mesmo promovendo uma qualidade de vida maior, né, pensando em liberdade, também é um tratamento que requer aí alguns cuidados. Então, pensando em nosso paciente, quem que é ele? Às vezes ele trabalha, então, dependendo do horário, ele não vai mais poder trabalhar, ele vai ser afastado, a questão financeira vai diminuir, o corpo que vai modificando. Então, para o paciente fazer hemodiálise, por exemplo, ele precisa ter um catéter, seja um Shiley ou um Permicate, ou seja, né, um catéter de curta ou de longa permanência, que ele é colocado em veias de grande calibre, porque o sangue sai do corpo, passa na máquina, limpa, faz o que tem que ser feito e volta para o corpo. Então, não dá para ser qualquer acesso. Então, vai ficar um catéter, que é a amostra, ou ainda é confeccionado uma fístula, que é a ligação de uma veia com uma artéria, também para que o fluxo sanguíneo ele fique mais forte e o paciente consiga dialisar. Essa fístula vai ter a cicatriz, né, porque é feito em centro cirúrgico, é uma cirurgia. Ela pode, então, formar alguns trombos, pode ficar visível, tem a questão da estética. O corpo, a pele dos pacientes mudam, a alimentação muda, a rotina muda. E isso, eu falei da hemodiálise, tem a diálise peritoneal também, só que também é feita por um catéter, só que aí é um catéter na barriga, né, no peritônio. Não vai mexer mais com sangue e o paciente não vai precisar ir até uma clínica, mas ele vai fazer em casa e precisa ser feito todos os dias, seja a que é manual ou automática, se é APD ou DPA. Não vou explicar aqui para vocês, né, cada uma dessas coisas, mas só para vocês terem uma ideia, né, de todo o tratamento, de tudo isso que é feito. Na diálise peritoneal, o paciente ele vai fazer em casa, mas ele vai precisar fazer todos os dias. Na hemodiálise, ele vai fazer 3 vezes na semana, mas é um período mais longo, né, pensando numa diálise peritoneal manual, só que ele vai precisar fazer várias trocas durante o dia, enfim. São várias questõezinhas aí que, como eu falei, eu não vou explicar aqui para vocês, até porque a intenção desse vídeo não é falar, né, o que é o tratamento tal, o que é isso, mas falar do nosso paciente. Então, para vocês terem essa ideia do quanto é uma doença que mexe muito com o nosso paciente. Então, desde o diagnóstico, onde às vezes o paciente ele nem sabe que ele tem um rim, ele não sabe o que o rim faz, e de repente ele começa a ouvir, olha, vai passar catéter, hemodiálise, fístula, Shiley, Permicate, como que vai ficar meu trabalho, será que eu vou morrer, e meus filhos, e minha questão financeira. Olha quanta coisa que pode surgir na mente do nosso paciente. É uma ansiedade, é um medo da incerteza. É uma doença crônica, que vai e pode trazer limitações e mudanças na vida do nosso paciente. Então, quantos medos que ele pode ter? Vou fazer hemodiálise, como que eu vou até a sessão?
quem que vai me levar? Mas aí minha família vai parar para me trazer, eu vou estar atrapalhando a minha família. Olha quantas questões que podem surgir só por conta do diagnóstico. E quando a gente fala do tratamento, por mais que, né, comentei sobre a hemodiálise e a diálise peritoneal, e tem o transplante também, que muitas vezes algumas pessoas veem o transplante como uma cura, e na verdade não é. É também um tratamento, onde os pacientes precisam seguir também o uso correto dos medicamentos, o horário, as consultas, não pode perder consulta, não pode perder os exames, porque isso vai garantir com que aquele órgão que não é dele permaneça por mais tempo. Então é também uma vida que o paciente vai precisar ter o controle dessas coisas, né? Igual a hemodiálise, não pode faltar na sessão de diálise. Se faltar, será que dá para marcar num outro dia, conversar com o pessoal da enfermagem? Não dá para ficar sem fazer o tratamento, nem mesmo o transplante. Quando a gente pensa, né, então agora fez o transplante, vida normal. Não, é um tratamento também que precisa ser seguido, e ser seguido à risca. Quando a gente fala de uma doença crônica, é muito comum a gente ouvir, tem muitos estudos que falam sobre isso, que a doença crônica, ela traz, e é muito comum com que os pacientes eles fiquem mais deprimidos. Sim, né, porque a vida muda, né, o paciente ele vai precisar de toda uma adaptação. E a tristeza, ela faz parte da nossa vida. Quando sai daquilo que estávamos planejando, né, a gente precisa de um tempo para nos organizar, nos adaptar. Nem sempre é fácil aceitar tudo isso, se é que dá para aceitar. Mas tem como seguir a vida. Eu costumo falar para os pacientes que o que parou foi o rim, né? Algumas coisas ali, outros órgãos, tá funcionando. E o mais importante é que ainda tem vida. Então, eles podem fazer ainda muita coisa. Só que nem todos os pacientes conseguem perceber todas essas coisas que podem ser feitas. Eu costumo falar que é um trabalho de formiguinha. O nosso paciente, quando ele está em uma terapia renal substitutiva, que não só vai mexer com ele, né? Mexe também com a sua família e com a forma com que ele percebe a sua família. E cada caso é um caso, cada paciente percebe a sua família, percebe as suas questões do adoecimento de uma forma muito única. Não tem como a gente generalizar. Então, porque é uma doença crônica, todos vão ser deprimidos? Não. Né? Tem pacientes ali que têm uma vida superativa, que faz um monte de coisa. Tem outros que já são mais deprimidos, tem outros que têm, então, até outras patologias, outras doenças. Até porque... E aí, né, até falando um pouquinho, a doença renal crônica, ela pode surgir por diversos motivos. Pode ser congênito, como também pode ser por conta de uma outra doença. Então, por exemplo, o lúpus pode causar uma doença renal crônica, a diabetes, a hipertensão. E aí, quando a gente fala, né, de diabetes e hipertensão, logo vem a questão do nosso estilo de vida. E essas são hoje as principais causas da doença renal crônica, exatamente por conta do nosso estilo de vida. Porque a maioria dos casos hoje acabam acontecendo por conta de uma diabetes e por conta de uma hipertensão. Ou seja, o paciente não está só com uma doença renal crônica, mas com outras doenças que também podem trazer outros problemas. Então imaginem só como que está o nosso paciente. Né? Quantas coisas será que ele não pensa, que ele não sente? E os seus familiares, então, às vezes o papel social muda, o papel ali na família, a dinâmica familiar vai ter toda uma mudança, vai precisar de uma reorganização, de uma reestruturação, e o quanto que é importante ter o apoio psicológico, ter o suporte psicológico neste momento, desde o diagnóstico. Porque quando a gente fala de um paciente que está em um tratamento conservador, que ele já sabe, já conhece, já sabe... Né, o que é aquilo que ele vai passar, ele já ouviu muito do médico, é muito mais fácil com que ele aceite que em algum momento ele vai precisar, então, tá numa terapia renal substitutiva do que daquele que é pego de surpresa, né, onde de repente ele vai num pronto-socorro e descobre que tem uma insuficiência renal crônica e que vai precisar mudar toda a sua vida, mudar, né, se reestruturar todo, até por conta da rotina, do dia a dia, do tratamento, enfim. Tantas coisas que o nosso paciente ele vai precisar lidar com isso, olhar para isso. A escolha dele é, ou eu faço tratamento e vou seguindo a vida, ou eu não faço tratamento, mas se eu não fizer o tratamento eu vou morrer.
Então, são essas duas escolhas. Tem a questão até de escolha do tratamento, dependendo da questão clínica, né? Alguns pacientes não são indicados, por exemplo, a fazer a diálise peritoneal, porque às vezes o peritônio ele não dá, né? Não dá para colocar ali o TENCOF, o catéter, para fazer a diálise peritoneal. Ou, né, condições sociais, por exemplo, né, às vezes é uma casa com muito mofo, que não tem como fazer, né, até por questões de risco do nosso paciente, por conta do catéter, então riscos de infecção. Inclusive, essa é uma outra questão. O uso do catéter, seja para fazer hemodiálise ou a diálise peritoneal, pode sim trazer algumas necessidades de internação do nosso paciente por conta de infecção. E essa infecção pode ser por vários motivos, né? Desde a falta de um cuidado mesmo do próprio paciente, né, em casa, né, de mexer no catéter, enfim. E essas internações requer cada vez mais o uso de antibióticos cada vez mais fortes. E o uso de antibióticos cada vez mais fortes também pode trazer algumas comorbidades aí para o nosso paciente, algumas mudanças no corpo dele. E, às vezes, né, essas infecções não só ocorrem com a necessidade de uma internação, mas, às vezes, também o uso do antibiótico pode ser feito em casa, durante a sessão de hemodiálise, vai depender muito da bactéria, né, do que o nosso paciente está, né, que infecção é essa. Então, tudo pode acontecer. E nós, como psicólogos, estando ali numa unidade de nefrologia ou acompanhando, né, pacientes com a doença renal crônica em uma clínica de diálise ou até mesmo no consultório, no ambulatório, enfim. Precisamos olhar para tudo isso do nosso paciente, né? Primeiro quem que é esse nosso paciente, né? Ele não é o paciente renal crônico, ele é o humano que tem uma doença renal crônica. E como que ele vê essa doença, como que foi esse processo do adoecimento, como que foi a forma que ele lidou com o diagnóstico, que ele lida com o tratamento, com as limitações do tratamento e da doença, como que é a dinâmica familiar, teve mudança, não teve mudança, como que a família está se organizando neste momento. São tantas coisas que a gente precisa avaliar, não só a questão de como que o paciente está lidando com isso, mas é muito mais, né? É olhar para esse nosso paciente, para além da doença dele, mas sim para as questões que a doença envolve na vida dele, mas também, antes de tudo isso, quem é ele, quem que é o nosso paciente. Quando a gente fala de uma doença, a gente está falando de algo que ameaça a continuidade de vida. E imagina quando é uma doença crônica, né, que não vai ir embora, que não vai acabar, mas que ela vai continuar. E que é uma doença que às vezes pode até trazer outras doenças também, outros problemas. O quanto que não é assustador para o nosso paciente. Então, hoje eu trouxe para vocês um pouquinho do que é essa doença renal crônica. Como eu falei, né, eu não falei desses termos técnicos, né, expliquei, né, passo a passo do que é o tratamento, mas a ideia era que vocês percebessem, né, de que são pacientes que têm uma doença que pode vir por conta de uma outra doença, que também é crônica, que vai ter mudanças na vida deles, né? Porque são tratamentos que necessitam de um cuidado diário, uma mudança de hábito, uma mudança de rotina, talvez a perda de um emprego, a família que vai precisar se reestruturar, porque são consultas médicas que precisam ser feitas, são idas até as clínicas de diálise, internações que às vezes vão acontecer várias e várias vezes, um processo de uma hemodiálise, né, que vai levar 3 vezes na semana por um período de 3 horas e meia, uso de catéter, o uso de fístula, marcas, né, pelo corpo, seja pelo uso de antibiótico, cicatrizes por conta de catéter que é colocado ou de uma fístula que é confeccionada, enfim, de todas as mudanças que uma doença ela pode trazer para o nosso paciente. Então, hoje eu queria mostrar isso para vocês. Gostaria de saber, né, o que vocês acharam, se vocês já conheciam sobre a doença renal crônica, já trabalharam com pacientes com insuficiência renal crônica, não, sim. Como que é para vocês trabalhar com esses pacientes? E claro, né, se quiserem saber um pouquinho mais sobre o tratamento, sobre o manejo com esses pacientes, não esqueçam de comentar. E claro, se gostaram e
Se quiserem saber mais de outras doenças, do nosso cuidado, do nosso manejo com esses pacientes, não esqueçam de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal e, claro, me segue lá nas redes sociais, psi.ingridlamy, para que vocês tenham acesso a mais novidades, a mais coisas aqui do canal, certo? Então, um grande abraço a todos e tchau, tchau!